Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para uma meditação na Palavra de Deus, que encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo de número 4, versículos 18 a 22. Assim está escrito: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Aqui encontramos um texto importante quando Jesus começou o seu ministério terreno e ele começou então a escolher as pessoas que ele traria para perto de si, a quem ele se revelaria no exercício do ministério diário, provavelmente em três áreas principais, que era a área do ensino, da pregação e da operação de maravilhas, curas, milagres, maravilha, libertação. Todas estas coisas aconteciam no ministério de Jesus. Então, o ministério de Jesus em três aspectos: ensinar, pregar e curar, diferenciando cada um deles. Ensinar é para aqueles a quem ele pregou, que é a proclamação do Evangelho, é a declaração do amor de Deus a favor da humanidade, conscientizando-a do seu estado pecaminoso, de separação e destituídos da glória de Deus, e tendo como sequência final o salário do pecado, que à luz da palavra de Deus é a morte. Então, neste ponto, o ensinamento de Jesus, ele se desenvolvia nesses três aspectos. E quando ele estava passando ali, conforme nós lemos aqui, junto ao mar da Galileia, ele viu ali dois irmãos que eram pescadores, Simão, Pedro e André, seu irmão. Eles estavam lançando as redes para pescar. Jesus passou e chamou-os e disse para eles o seguinte: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles então vieram, deixando as redes, passaram a seguir a Jesus, começaram ali. Mais à frente, Jesus encontra outra dupla de irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, estavam num barco com o pai Zebedeu, consertando as redes, e Jesus chamou-os. Eles, à semelhança de Simão chamado Pedro, e André, eles também imediatamente obedeceram o chamado de Jesus, que passaram então a segui-lo, deixando o seu pai e o barco para ir agora numa nova direção. O importante aqui é que
Os irmãos gostavam de trabalhar juntos. Pedro e André, Tiago e João e tantos outros sempre estavam juntos trabalhando com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. Mas o que nos desperta a atenção é o chamado que Jesus faz a estes homens. E eles nada sabiam do que ia acontecer na vida deles. Mas ao Jesus chamá-los, eles entenderam este chamado de Jesus e decidiram segui-lo, porque havia uma promessa de Jesus. Jesus fez várias promessas aos seus discípulos, aqueles que o servem, aqueles que o seguem, aqueles que creem, enfim, em várias situações na palavra de Deus existem promessas. Porque a palavra de Deus é um livro de promessas. Começando com a promessa de Deus de salvar a humanidade, e disto ele deu prova do seu amor. Então aqui nós encontramos uma promessa que Jesus fez àqueles que ele havia chamado para segui-lo no caminho, em obediência, observação, diante daquilo que o Senhor Jesus estaria realizando, e eles então estavam sendo preparados por Jesus. A promessa que Jesus fez aqui está listada no versículo 19, quando Jesus está escrito assim: e disse-lhes: vinde após mim. E em vindo, Jesus então garantiu, é a promessa, ele garantiu: e eu vos farei pescadores de homens. Eles eram pescadores de peixes, mas agora Jesus estava prometendo que eles, ao ouvirem o chamado de Jesus e obedecerem para segui-lo, Jesus disse que faria deles pescadores de homens. Mudaria o foco, o objetivo final. Lá eram peixes e agora aqui seriam homens para o reino de Deus. Homens, mulheres, jovens, crianças, anciãos, enfim. Então esta é uma promessa de Jesus, de fazer daqueles que atendem o seu chamado pescadores de homens. Recebem de Deus a habilidade, através da operação do Espírito Santo, que trabalha na vida da pessoa, que capacita, que direciona em cada circunstância, e a pessoa então passa a ser um pescador de almas para o Senhor Jesus, para o reino de Deus. Eles vieram, Pedro e André, Tiago e João, foram os 4 primeiros que o Senhor Jesus chamou-os. Depois, ele chamou mais 8, perfazendo um total de 12. E começou a levar estas pessoas consigo na sua atividade diária, na realização do seu ministério, segundo a vontade do Pai o requeria, e ele não fazia nada por si mesmo, ele fazia tudo o que o Pai lhe ordenava fazer. Jesus tinha esta sensibilidade, cuidado e prudência para fazer exatamente o que o Pai lhe ordenara para fazer. E os discípulos deveriam observar este exemplo de Jesus para depois, quando eles estivessem na responsabilidade de dar continuidade, eles tivessem esse mesmo procedimento. A fidelidade, a lealdade e a sensibilidade para ouvir a voz de Deus e fazer somente o que Deus ordenara a eles que fizessem. E com isto teriam a garantia da promessa de Deus. Com Jesus aqui, Jesus disse: se vocês
me seguirem, eu vou fazer de vocês, eu vou transformar vocês de pescadores de peixes para pescadores de homens. E a vida de vocês vai ter um outro direcionamento. Então aqui está uma promessa acerca dos que o seguem. Jesus chamou e eles o seguiram. Então Jesus disse, então eu farei de vocês pescadores de homens. Nós encontramos, existem várias, mas vamos relatar apenas 7 promessas a respeito daqueles que seguem a Jesus. Então aqui está a primeira promessa. Ao ser chamado e seguir, Jesus disse, eu vos farei pescadores de homens. Esta foi uma promessa de Jesus. Então, quem é chamado por Jesus e obedece, Jesus o transforma em pescadores de homens. E o resultado é que eles vão ter colheita. Eles vão pescar homens e eles vão trazer homens para o reino de Deus. Homens no sentido genérico, homens, mulheres, jovens, crianças, anciãos. Eles vão anunciar e vai haver o resultado. E eles fizeram assim. E as Escrituras deixaram registrado o testemunho destes homens. Por onde eles passavam? Eles estavam ganhando vidas para Cristo. André inicialmente tinha falado a respeito de Jesus para Pedro. E agora Jesus passa e chama Pedro para segui-lo. André, depois de falar com Pedro, continuou o seu trabalho falando com outros, ocupado em servir na obra de Deus. Quando os gregos queriam ver quem era Jesus, Filipe encarregou-se de falar com André, e Filipe e André foram falar a Jesus, e eles encaminharam aqueles gregos a Jesus. Jesus, então, fala com eles. É o resultado. Então, se não está havendo o resultado da conquista de almas, da pescaria de homens para o reino de Deus, subentende-se que a pessoa não está seguindo a Jesus. Porque ele disse, segue-me, e em vocês me seguirem, eu farei de vocês pescadores de homens. E é promessa de Jesus. E promessa de Jesus não falha. Promessa de Jesus não perde a intensidade. Promessa de Jesus se realiza quando da obediência daquele que foi chamado por Jesus. Ele disse, segue-me. Era só isso que eles deveriam fazer, segui-lo. E em segui-lo, eles receberiam de Deus a graça de se tornarem pescadores de homens. Então esta foi a primeira promessa que nós encontramos aqui, quando Jesus os chamou, que eles se tornariam estes. Mas vemos uma outra promessa, como eu disse que vou falar sobre 7, esta é a primeira. A segunda promessa nós encontramos no Evangelho escrito por Mateus, Evangelho, como sempre, de Jesus, no capítulo 16, os versículos 24 e 25. Olha o que está escrito aqui, mais uma promessa de Jesus. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Por quê? Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Observamos então, nesses 2 versículos, quando Jesus estava falando sobre aqueles que viessem para seguir
após ele, vir após Jesus, eles precisariam renunciar a si mesmo, renunciar tudo aquilo que eles tinham idealizado para a sua vida e agora colocarem-se aos cuidados do Senhor Jesus. Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Então, renunciar, tomar a cruz e seguir. E qual foi a promessa aqui? A promessa é que ao eles entregarem a sua vida para Jesus e não querê-la ganhar ou protegê-la, conforme diz aqui, salvar a sua própria vida, mas eles a entregam a Jesus, Jesus fez aqui a promessa de que quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ou seja, quem abrir mão da sua vida para viver o propósito de Jesus, esta vida não será perdida. No exercício do trabalho que ele estará fazendo para Jesus, diz aqui, achá-la-á. Então, não se perde a vida. A vida se perde quando não se ocupa em seguir a Jesus e fazer a sua vontade. E isto com renúncia, com o abraçar da sua cruz e com o seguimento contínuo à pessoa de Jesus. Então, quem segue a Jesus ganha a sua vida. Essa é uma segunda promessa dos que o seguem. A terceira promessa, nós vamos observar agora no capítulo 19, versículo 21 deste mesmo evangelho. Está escrito assim: disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Há um homem que procurou Jesus e quando Jesus tocou no ponto principal, que ele era governado e dominado pelas riquezas, Jesus ordenou que ele fosse, vendesse tudo, desse aos pobres e depois ele viesse para segui-lo. E ele diz aqui, para segui-lo, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Então, em seguir a Jesus, eles iriam sendo aperfeiçoados. Iriam chegar ao final da perfeição para o encontro com Jesus. Então, quem segue a Jesus, em terceiro lugar, nós observamos que eles terão um tesouro no céu. E terás um tesouro no céu. Foi a promessa que Jesus fez. Então, ao segui-lo, tem um tesouro no céu. Esse tesouro no céu, Jesus falou no Sermão da Montanha, que é onde se guardam as coisas que a traça, a ferrugem e os ladrões não podem roubar, destruir ou minar. Mas está guardada nos céus. E Pedro, escrevendo, disse que é uma herança incorruptível e incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então, a promessa é de que quem segue a Jesus terá um tesouro no céu. Esta é a terceira promessa aos que seguem a Jesus. E a quarta promessa nós encontramos no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 10, versículos 29 e 30, que assim está escrito. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos,
ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Então, a promessa aqui é que quem segue a Jesus, quem deixa tudo, pai, mãe, irmãos, bens, campo, enfim, filhos, deixa tudo por amor de Jesus e do Evangelho para segui-lo, Jesus disse que ele vai receber já nesta vida presente 100 vezes tanto, conforme está relatado aqui. Em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, mas com perseguições. E no século futuro, ele vai receber a vida eterna. Então, aos que seguem a Jesus, receberão 100 vezes aqui e receberão no futuro a vida eterna prometida por Jesus. Então, veja, quem serve a Jesus não fica de mãos vazias, porque Jesus fez promessas e Jesus garante o cumprimento destas promessas, para a glória do seu nome, para fortalecimento e edificação daqueles que o seguem. Encontramos uma quinta promessa no Evangelho escrito por João, capítulo 8, o versículo de número 12. Assim está escrito: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Qual é a promessa de Jesus aqui? Jesus afirmou: eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas, mas terá o quê? Terá a luz da vida. A promessa é que quem segue a Jesus não anda em trevas, não anda na escuridão, não anda no caminho do pecado, não anda no caminho da contaminação, mas tem de Jesus a vida eterna. Então esta é a quinta promessa: não andarão em trevas. E neste mesmo Evangelho, capítulo 10, versículos 27 a 28, está escrito assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Bênçãos para quem segue a Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus, então, aqui prometeu a estas ovelhas que o seguem, que ele dá a elas a vida eterna e que elas não serão arrebatadas das suas mãos, não serão tiradas das mãos de Jesus. Quem segue a Jesus está nas mãos de Jesus. Esta é a sexta promessa que nós encontramos acerca dos que seguem a Jesus. A sétima e última promessa nós encontramos no capítulo 12 e no versículo 26.
Jesus diz assim: se alguém me serve, siga-me. Como que diz? Venha comigo. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Esta sétima promessa, Jesus está prometendo aqui que quem o serve deve segui-lo. E em segui-lo, ele vai estar onde Jesus está. Onde Jesus estiver, o seu servo estará ali também. E mais ainda, e disse: e se alguém me servir ou seguir, meu Pai o honrará. Então, observe de maneira bem sintética 7 grandes promessas acerca dos que seguem a Jesus, que abrem mão de algumas coisas para se dedicarem totalmente ao Senhor Jesus. E são estas promessas que alimentam a esperança de quem serve a Jesus. Porque eles passam por momentos difíceis, de dificuldades, de perseguições, de ameaças, de problemas, de incertezas que pode acontecer, mas a promessa feita por Jesus mantém-os em alerta. Eu não posso voltar atrás porque Jesus me fez uma promessa e eu estou crendo e esperando o cumprimento da promessa que Jesus fez a mim. Então Jesus fez aos discípulos. Eu li aqui de maneira clara e pausada as promessas que Jesus fez àqueles que o seguem. E elas cumprem-se, porque quem prometeu é fiel. Jesus não falha. Jesus não nega aquilo que prometeu. O que Jesus prometeu, Jesus cumprirá aquela promessa conforme ele prometeu. Então, repassando estas promessas para que elas fiquem gravadas na nossa mente e possa descer ao nosso coração e saber que nós também somos alcançados pela misericórdia do Senhor e se atentarmos para estes chamados que foram feitos por Jesus e segui-lo, também teremos em nossa vida a promessa que ali está listada ou garantida naquele passo de seguir a Jesus. Então, em primeiro lugar, nós vimos que Jesus, quando chamou, disse: segue-me e eu vos farei pescadores de homens. Quando nós seguirmos a Jesus, deixando tudo para segui-lo e servi-lo, ele disse que fará de nós pescadores de homens. Nós vamos pescar homens, almas para o reino de Deus. Por outro lado, se nós não estamos sendo pescadores de almas para o reino de Deus, pode significar que nós não estamos seguindo a Jesus conforme ele espera. Às vezes podemos estar seguindo alguma coisa, um pensamento, um propósito que nós mesmos estabelecemos. Mas quem segue a Jesus, pesca almas para Jesus. Ganha almas para Cristo. A promessa dele: quem me segue, eu vou fazer pescador de homens. Então, para ser pescador de homens, tem que seguir a Jesus. Seguiu, automático. Jesus o faz pescadores de almas para o seu reino. A segunda promessa que nós listamos foi acerca
daqueles que renunciam a tudo que têm, toma sobre si a sua cruz e segue a Jesus. E não fica procurando ganhar a vida no seu próprio esforço, mas ele coloca à disposição de Jesus, e ao fazer isso, Jesus diz que achá-la-á. Ele acha a vida. Aos que perderem a vida, achá-la-ão. Quer dizer, ela não vai ser eliminada, mas ela vai estar presente com eles. A terceira promessa, conforme Jesus falou, aquele homem que vendesse tudo o que tivesse e viesse para segui-lo, e em segui-lo ele teria um tesouro no céu. Então, quem segue a Jesus tem um tesouro no céu. Em quarto lugar, nós observamos que quem deixar pai, mãe, irmãos, campos, ou seja, tudo aquilo que o aprisiona nesta terra e se dedicar a servir integralmente ao Senhor Jesus, Jesus disse que eles receberão 100 vezes tanto já nesta era, já nesta vida, e por fim, no futuro, a vida eterna está reservada para eles, para mim, para você, quando nós fizermos assim e devotarmos tudo a Jesus. A quinta promessa é que Jesus disse que ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, não vai viver na escuridão, porque quem segue a Jesus encontra em Jesus a iluminação, a luz maravilhosa que é Jesus, a luz do mundo. E nós então, por ela, seremos iluminados, não andaremos mais em trevas. Em sexto lugar, nós observamos que aqueles que ouvem a voz de Jesus estão nas mãos dele e ninguém pode tirar das mãos de Jesus. É a garantia de que aqueles que estão seguindo a Jesus, Jesus oferece a eles proteção, livramento, garantia de vitória. No sétimo e último lugar, o Senhor Jesus convidando, disse: se alguém me serve, siga-me, e se alguém me seguir, meu Pai o honrará. Então, ser honrado pelo Pai. Aí estão, então, estas 7 promessas acerca dos que seguem a Jesus. Eu e você, seguindo a Jesus, estas 7 promessas, elas com certeza se cumprirão na nossa vida. O nome do Senhor será glorificado, nossa vida será enriquecida, o reino de Deus será enriquecido, porque nós estaremos produzindo frutos para o reino de Deus e atraindo glória para Jesus. E o nosso contentamento de ser participante nesta obra é algo que traz conforto, regozijo, alegria para o nosso coração. Então está em nós seguir a Jesus, alcançar estas promessas dele para a nossa vida, ou continuar andando à margem, longe, distante, sem se envolver, sem se aproximar, sem se entregar à disposição para ser um canal de bênçãos usados pelo Senhor Jesus. Mas o chamado é para vir, é para aproximar, para chegar perto, é para segui-lo e abrir mão de tudo que possa estar segurando-o para que não siga a Cristo. Abra mão de tudo, siga-o, e em segui-lo terá esta alegria, esta presença maravilhosa de Jesus e as recompensas que Jesus prometeu a quem o segue. Então sigamos por este caminho e tomemos posse
destas maravilhosas promessas que Jesus fez àqueles que o seguem. Sigamos ao Senhor com verdade, com pureza, com temor, com obediência, e tudo isto virá sobre a nossa vida, e a glória do Senhor será então manifestada nos resultados que serão produzidos quando seguirmos a Jesus. Guarde isto, pense nisto. Se os resultados não estão aparecendo, se as bênçãos que foram listadas esta noite não estão acontecendo na minha vida ou na sua vida, é preciso parar e analisar o que está acontecendo, onde é que está havendo uma falha e corrigi-la enquanto há tempo ainda, para que as promessas garantidas à luz da palavra de Deus, elas se tornem realidades da nossa vida. Deus quer cumprir. Deus tem prazer em cumprir aquilo que prometeu na sua palavra. Agora, nós precisamos também ter o prazer de seguir a Jesus, de ser leal, de ser fiel, de ser prudente, de ser sincero, de ser verdadeiro. Então, é uma via de duas mãos. À medida em que nós atendemos o chamado de Jesus e o seguimos, o que ele prometeu está garantido para a nossa vida. Sigamos assim. Que Deus, em Cristo Jesus, possa abençoar-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.